Lance Stroll vai entrar para a história da Fórmula 1. Sim, vai entrar para a história como um erro histórico, como um erro de todos os tempos. E é disso que a gente vai falar aqui agora nos próximos minutos. Antes de entrar no assunto, eu quero primeiro pedir que vocês curtam, compartilhem este vídeo e também deixem seu comentário. Não importa quando você está vendo, porque o seu engajamento é muito importante para a gente. Então, deixa o smash aqui no botão do joinha. Quanto mais você participa, engaja, que mais gente recebe o nosso conteúdo aqui do Grande Prêmio, análises, lives, transmissões, enfim, mais gente com interesses semelhantes aos seus, beleza? Vamos lá falar do assunto. Por que eu estou falando de Lance Stroll? Você pode imaginar que se trata de algum tipo de patriotada, porque Felipe Drogovic é o favorito, por óbvio, a assumir o carro da Aston Martin caso o Lance Stroll não corra no GP do Canadá no próximo fim de semana. Nesse fim de semana, no caso, né? Dessa semana que está começando. Tudo bem, é um direito que você tem. Mas não se trata disso. Em primeiro lugar, porque eu acho que não vai ter brecha nenhuma. Acho que os sinais são claros. Não acredito que houve em qualquer momento uma chance real do Drogovic andar com o carro. Acho justas as dúvidas sobre se o que aconteceu com o Stroll foi de fato o desenrolar. A lesão foi algo definitivo. Claro que há uma lesão ali, isso é claro, ninguém envolveria um médico de troça, mas se há uma gravidade, se foi isso que tirou o Lance Stroll da corrida, acho que as dúvidas são extremamente justas e fazem muito sentido. Ou se ele resolveu, ou se ele tomou uma suspensão para a corrida do fim de semana por conta do comportamento dele. Então eu não estou falando aqui do Drogovic. O Drogovic, espero que ele seja feliz em Le Mans, que você vai ver, claro, aqui na tela do Grande Prêmio, às 24 horas de Le Mans e um pouco mais na transmissão, né? Então eu espero que o Drogovic corra em Le Mans e seja muito feliz, quem sabe consiga brigar pelas primeiras posições, pelo menos durante boas horas. Então não é isso. E também não estou aqui projetando para o ano que vem, não há uma raiva minha, porque quem acompanha o Grande Prêmio de muito tempo sabe que não faz o meu tipo. Mas quem está chegando aqui agora, quem não conhece as minhas análises, as minhas opiniões, eu não sou muito afeito a esse tipo de patriotada. Eu não tenho raiva do Lance Stroll porque não teve vaga para o Felipe Drogovic. Gente, e nem tampouco eu acho, tá, que o Drogovic vai ser o piloto da Aston Martin se o Stroll chegar no fim do ano e decidir se aposentar. Acho que a Aston Martin, gastando o que ela está gastando, vai ao mercado tentar contratar outro piloto mais experiente, de renome, enfim. Mas então não é esse o caso. Eu estou falando do Lance Stroll em si, porque a trajetória do Stroll é uma aberração na Fórmula 1. Vamos colocar desse jeito. É simples. É uma aberração a trajetória do Lance Stroll, com uma centena de corridas da Fórmula 1, com 9 anos de Fórmula 1, né? Essa é a 9ª temporada dele, ele estreou em 2017. Um piloto que não é um piloto horroroso. Eu não acho o Stroll o pior dos mundos, ele não é uma aberração em nível de talento, não é disso que eu tô falando. Ele é um piloto pro nível da Fórmula 1 medíocre, acho que um pouco abaixo da média, tem alguns brilharecos, conseguiu ir a um pódio lá no início da sua trajetória, largou numa pole, teve uma chance real até de vencer a corrida, e aí estragou tudo, errou sozinho em 2020. Durante boa parte da parceria com o Vettel, andou perto do Vettel esse ano, até o GP da última semana, a última etapa lá na Espanha, só ele tinha ponto na Aston Martin, mas era evidente para quem assiste as corridas que o Alonso, apesar de não ter ponto, tira mais do carro do que ele, mais vezes, né? Então a diferença entre os dois é clara durante todo o tempo, embora esse ano alguém possa argumentar que não é o caso na classificação do campeonato. Mas é bobagem para o nível de carro que a Aston Martin tem esse ano. Agora, o Stroll nunca foi um piloto que se sobressaiu por um período nem de longo prazo, de médio prazo, nunca se sobressaiu. Ele sempre foi um piloto mediano que tinha brilharecos e tinha brilharecos de uma semana, né, uma etapa em estado de graça, e
momentos ruins, momentos bem abaixo da média. E ele tem passado esse ano muito abaixo da média, tá? Apesar o fato do carro ser ruim, dele ter pontos e do Alonso não ter até a última corrida, mascara um pouco como ele tem ido mal com esse carro. Como ele tem ficado fora em Q1, como ele não tem tirado em ritmo de classificação, como ele não tira em ritmo de corrida. Assim foi também durante boa parte do ano passado. Portanto, aqui também não se trata de um ataque a pilotos pagantes. Acho que isso faz parte até do romantismo da Fórmula 1, né? O cara que consegue bancar a chegada dele na Fórmula 1. Agora, você precisa ter, ou deveria precisar, mostrar talento de ser pelo menos um piloto acima da média de maneira constantemente para ter uma longa carreira na Fórmula 1. É isso que a história conta. É isso que a história da Fórmula 1 conta, né? E o Lance Stroll chega na 9ª temporada dele com um contrato que vai saber até quando, né? Provavelmente até quando ele quiser. E ano que vem ele vai correr a 10ª temporada com o motor da Honda, com um novo tamanho que a Aston Martin tomou. E ele não dá uma resposta. E ele não consegue evoluir, porque ele é um piloto de um teto muito baixo e ele já chegou nesse teto. O Lance Stroll está no nível de um piloto como, por exemplo, o Guan Yu Zhou, na minha opinião, tá? Como, por exemplo, o Guan Yu Zhou. Só que o Zhou sempre teve um carro ruim na mão. O Stroll, em alguns momentos, teve bons carros na mão. E o Zhou não tinha uma carta branca para andar na Fórmula 1 para sempre. O Lance Stroll tem uma carta branca para andar na Fórmula 1 para sempre, em equipes bem posicionadas, em equipe com grana, em equipe estruturada, porque a Aston Martin é uma equipe estruturada. E não é só o desempenho de pista, é o comportamento fora dela. É um sujeito descontrolado e que foi ficando ao longo do tempo, conforme ele foi se tornando mais experiente e ganhando mais poder interno na equipe, também, né, claro, sendo filho do dono e tal, mas uma coisa é você ser um jovem que está aprendendo, outra coisa é ser um piloto experiente. Ele hoje é um piloto experiente. Ano passado teve caso jogando toalha no rosto de engenheiro. Aí acontece o que aconteceu esse ano, o pessoal da Aston Martin diz que não, teve engenheiro lá de dentro falando que não aconteceu, mas a gente sabe que o paddock fala, né? A rádio paddock, aquela coisa e tal, a gente sabe que isso acontece. E ele fez. Ele deu soco em mesa, deu soco em parede, arremessou o capacete. O David Croft, narrador lá da Sky Sports da Inglaterra, falou: olha, a gente sabe que não é a primeira vez que ele dá pancada, que ele dá murro em parede. Quem dá murro em parede? Quem dá murro em parede é gente descontrolada. Quem faz isso numa discussão, ainda mais numa discussão profissional? Olha, eu não sou o cara mais calmo do mundo. De vez em quando eu tenho meus problemas aqui no Grande Prêmio. Tenho 12 anos de Grande Prêmio. Já tive desinteligências, mas sempre verbais e respeitosas. Debates. Nunca dei um soco na mesa discutindo com alguém no Grande Prêmio, nem estando eu em casa e a pessoa na casa dela discutindo pelo e-mail. Nunca dei um soco em parede. Quem faz isso? Quem faz isso é gente num papel ameaçador, né? E no caso de papel ameaçador, que pode ser físico e pode ser psicológico, pode ser outras várias coisas, o Stroll tem uma relação de poder na Aston Martin que é diferente de qualquer outro piloto na Fórmula 1 por ser filho do dono, por ser literalmente herdeiro da equipe. Então, gente, isso não desce. O Stroll vai entrar para a história. O fato dele continuar na Fórmula 1 só tem uma explicação, é ele ser filho do dono, mesmo. E aí, mostra que a Fórmula 1 não tem um sistema de freios e contrapesos para sustentar o seu batismo auto-colocado de equipe com os melhores pilotos do mundo, os 20 melhores pilotos do mundo. Porque se alguém chegar com esse pacote, grana, família capaz e interessada de gastar esse tipo de dinheiro, esse tipo de estrutura para o cara ficar na Fórmula 1, ele pode ficar eternamente sendo o que ele for. Não sendo bom, não conseguindo evoluir há anos. Ele evoluiu durante os primeiros tempos, depois não evoluiu mais, enfim. A Fórmula 1 não tem um sistema de pesos e contrapesos para gente como Lance Stroll. Vamos esperar que não apareçam outros. Quero saber o que você acha do sujeito. E será que ele corre no Canadá? Diz aí.